Olá, companheiros, bom dia. Começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Muito bom dia, sejam bem-vindos todos os companheiros que estão aí no chat nos assistindo e os companheiros que vão nos assistir durante o dia, durante a semana, a análise. Lembrando que todos os nossos programas ficam aí no acervo do nosso canal, que já contém milhares de programas e muitas análises políticas da semana, que já é transmitido aqui na Causa Operária TV, pelo menos desde 2012. Então, assista a análise política da semana, nos ajude a aumentar o nosso número de visualizações compartilhando a análise, curtindo o vídeo e também se inscrevendo no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva na Causa Operária TV e clique no sininho aí no cantinho para receber as notificações dos nossos programas. Bom, começando a análise política da semana e, como é tradicional, quero dar aqueles recados. Primeiro, Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, o curso de formação política mais tradicional e maior da esquerda nacional, talvez da esquerda internacional, bem provável. Nesse janeiro, a partir do dia 17, começa a 45ª edição da Universidade de Férias, né? São, portanto, mais de 20 anos de curso, são 2 cursos de férias por ano, e o tema desse ano será Fascismo, o que é e como combatê-lo, parte 2. Você que acompanha a Causa Operária TV, você que é militante do PCO e participou da Universidade de Férias de janeiro do ano passado, sabe que a primeira parte desse curso, Fascismo, o que é e como combatê-lo, foi feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né, abordando aí as origens do fascismo e toda a questão aí do fascismo na Itália, na Alemanha, na Inglaterra e na França e no Brasil. E agora, a parte 2 do curso, também com o companheiro Rui, vai analisar o fascismo no Japão, na Espanha, em Portugal. Então, fiquem ligados e participe dessa atividade de formação política. O curso começa dia 17 de janeiro, aqui em Ibiúna, pertinho aqui da capital de São Paulo, né, na cidade de Ibiúna, um lugar super agradável, um lugar com lazer. Além de você aproveitar o curso, tem lazer, tem piscina, tem campeonato de futebol, tem jogos, tem palestras culturais, filmes, né, refeições da maior qualidade, quer dizer, uma atividade para você não esquecer mais. Então, eu convido você a participar da Universidade de Férias a partir do dia 17 de janeiro. O curso vai durar até o dia 25 de janeiro. Então, se inscreva, participe e tenha contato aí com esse importante curso de formação política e teórica, nesse momento, inclusive, de ascensão da extrema-direita, ainda mais importante o tema do curso, Fascismo, o que é e como combatê-lo. Maiores informações você vai encontrar no site do PCO e também no DCO, o Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Bom, outro recado é a rifa do quadro do Lula, você deve conhecer. Nós temos o original do desenho do Lula, que foi feito pelo artista João Pinheiro, para a gente divulgar o ato do dia 27 de outubro, que foi o último ato em Curitiba, antes do Lula ser solto, né? O João Pinheiro cedeu o original do desenho, nós enquadramos, o Lula autografou, e nós estamos fazendo uma rifa. Para participar da rifa é muito simples, é apenas R$20, você pode comprar o quanto de número quiser, e você entra no link que está na descrição do vídeo, que está também no chat aí, e participa da rifa. Está valendo até o final de janeiro, provavelmente nós vamos até terminar a rifa, né, concluir, sortear a rifa no final da Universidade de Férias, ali nos últimos dias de janeiro. Então, participe, adquira a rifa. E por isso eu vou chamar também o videozinho da rifa para você, que não viu ainda o quadro, assistir e ver agora. É isso aí, contribua com o PCO e com a Causa Operária TV, adquirindo a rifa do quadro do Lula. Bom, eu queria então, para terminar nossos recados, mostrar alguns produtos da loja do PCO, como a gente tem feito aí toda a análise. Queria que a produção jogasse na câmera aí para o pessoal ver os produtos. Nós temos
hoje aqui canecas, fora Bolsonaro, caneca da Rosa Luxemburgo, do Che Guevara, essa arte do Engels, que você conhece bem, que fica, que é o cenário da análise política da semana, o Engels meio pop art, né? Também aqui o jornal livro Vietnã, a guerrilha vista por dentro, o livro na íntegra, em papel jornal, para baratear e para aumentar o acesso de todos. Esse livro é raríssimo, então eu me arrisco a dizer que o jeito muito mais simples de você adquirir esse livro é aqui na livraria do PCO. Entre no site lojadopco.com e adquira. Também o jornal livro A Educação na Rússia Revolucionária, esse aqui é o volume 2, do Lunacharsky. Você que foi o comissário do povo para cultura e educação no primeiro governo da União Soviética. Também você encontra esse livro aqui na livraria do PCO. O texto, escrito pelo Rui Costa Pimenta, Onde Vai a Esquerda, crítica às posições da chamada Frente Revolucionária, uma polêmica com a esquerda pequeno-burguesa já no iniciozinho dos anos 90, importantíssimo porque muitas coisas que foram ditas lá, se não quase tudo que foi dito lá, vale para hoje, né? A polêmica que foi feita naquele momento. E também os bottoms, tem bottoms de todas as PCO, Rosa Luxemburgo, Liberdade para Lula, Clara Zetkin, chaveiros da Venezuela e também do Che Guevara com um abridor de garrafa e a sacola aqui de pano bonitíssima dos 100 anos da Revolução Russa. E também a camisa, vou ver se a produção consegue mostrar aqui, a camisa do PCO, preta, escrita em amarelo também. Aqui está mais um modelo da camisa do PCO. Bom, companheiros, é isso. Eu também estou usando uma camisa aqui do Che Guevara, que também você encontra na livraria do PCO. E agora sim, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta para começar mais essa análise política da semana e depois a gente está de volta aqui com as perguntas. Bom dia, companheiros. Bom, o assunto mais importante da semana é um assunto internacional, que nós precisamos analisar aqui com cuidado, que é o atentado do imperialismo norte-americano contra um dos principais chefes militares, se não o principal chefe militar do Irã, o general Soleimani. Primeiramente, vamos repassar aqui os acontecimentos, né, como eles se desenvolveram do ponto de vista imediato. Nós tivemos aí o ponto de partida da crise atual foi a morte de um empresário norte-americano ligado às Forças Armadas, né? Provavelmente um desses mercenários de guerra. Isso daí deu lugar, no caso dos Estados Unidos, a uma retaliação onde 25 militantes da milícia Hezbollah do Iraque foram mortos por bombardeios norte-americanos. Em protesto, a milícia se dirigiu à embaixada dos Estados Unidos, acabou furando a segurança da embaixada, penetrou na embaixada, pelo menos na parte exterior, né? A embaixada fica na famosa zona verde de Bagdá, no Iraque, uma parte fortificada da cidade que foi construída pelos norte-americanos durante a ocupação, né? A embaixada norte-americana fica dentro dessa zona verde que continua existindo. É uma proteção contra a revolta popular que se estendia durante a ocupação norte-americana. Penetraram na zona verde, penetraram na parte exterior da embaixada, tocaram fogo em alguns prédios exteriores da embaixada também, e por pouco não entraram na embaixada norte-americana. Foi um protesto extremamente vigoroso, e os norte-americanos, em retaliação, assassinaram o chefe
da Guarda Revolucionária iraniana, mais precisamente o chefe das Forças Especiais da Guarda Revolucionária, general Soleimani. Um dos articuladores, né, da luta no Oriente Médio contra a presença do imperialismo norte-americano. Esse assassinato teve uma importância muito grande, uma repercussão enorme mundialmente, né? E foi considerado como praticamente uma declaração de guerra dos norte-americanos contra o Irã. E nesse momento a situação ela continua extremamente tensa. O governo iraniano prometeu que haverá retaliações contra esse acontecimento. O governo norte-americano falou que, embora eles tenham feito isso daí, que era uma necessidade, né, segundo o governo norte-americano, o general Soleimani estaria aí preparando para matar pessoal norte-americano no Iraque, o que é falso, né, não se tratava disso em absoluto. Disse que não quer uma escalada, não quer uma guerra, mas ao mesmo tempo, né, de quinta para sexta-feira, na sexta-feira, os norte-americanos fizeram outro ataque no Iraque, né, assassinando outros líderes da força xiita local, né. Junto com o general Soleimani, eles mataram um dos principais dirigentes da milícia xiita Hezbollah, e depois, na sexta-feira, mataram outro. Apesar das declarações de que eles não querem uma escalada, não querem a guerra, etc. e tal. Não, visivelmente, os norte-americanos estão tentando impor, né, um regime de terror, um regime de crescimento da tensão, de ataque contra as forças iranianas na região, em função do agravamento da crise, né? Para entender bem essa crise, nós precisamos aqui retomar um pouco da história da região para que a coisa fique bem compreendida, né? Essa crise, ela levou, né, os norte-americanos a aplicar, juntamente com os outros países imperialistas, duras sanções econômicas contra o Irã, né? Essas sanções econômicas estão criando uma situação de crise muito grande dentro do Irã. É uma tentativa de fazer com que o regime político iraniano fique enfraquecido e seja derrubado aí por uma mobilização popular, se divida, as forças armadas se dividam, etc. e tal. Bom, todos esses acontecimentos, eles parecem assim um pouco sem sentido, né, se a gente observar, a não ser o fato de que o Irã é um país atrasado, um país oprimido, e os Estados Unidos oprime os países pelo mundo todo. Mas qual é efetivamente o conteúdo concreto do ponto de vista político da crise que nós estamos assistindo? Esse é um dado que é necessário explicar com bastante detalhe, né? O primeiro aspecto dessa crise, o ponto de partida, digamos assim, da crise, acontece em 1979 com a Revolução Iraniana, né? Para muita gente isso é um acontecimento do passado. Veja que em 1979 já lá vão 40 anos da Revolução no Irã, né? E evidentemente que as pessoas que acompanham a situação política pela imprensa não vão conseguir dimensionar a importância do que foi a Revolução Iraniana de 1979, né? Ela veio na esteira da crise de 1974, né, que é conhecida como a crise do petróleo, mas foi uma crise geral da economia capitalista, que encerrou definitivamente o ciclo de crescimento das economias capitalistas depois da Segunda Guerra Mundial. Promoveu um abalo muito forte
na economia mundial e promoveu também uma série de episódios revolucionários da maior importância, começando com a Revolução em Portugal e seguindo até, né, a mobilização revolucionária dos operários poloneses. Tudo isso faz parte da mesma etapa. No Oriente Médio, o acontecimento mais importante dessa etapa, né, é justamente a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana, que muitas pessoas pensam que foi uma revolução de tipo religioso, né? A gente vê muita mobilização religiosa nos países do Oriente Médio hoje em dia. Nós vimos aí a mobilização da Al-Qaeda, do ISIS e outros. Então tem-se a impressão de que a Revolução Iraniana foi uma revolução de tipo religioso. Isso não é assim. A Revolução Iraniana foi um típico movimento da classe operária iraniana, né? O Irã era e continua sendo o país mais industrializado do Oriente Médio, um país muito importante e um país que durante décadas estava sendo dirigido por uma monarquia colocada no poder pelos norte-americanos, pelo imperialismo de um modo geral e pelos norte-americanos em particular. A Revolução derruba essa monarquia, que era o principal ponto de apoio dos norte-americanos e do imperialismo no Oriente Médio, né? E se inicia uma situação revolucionária de grandes proporções. Na ausência de uma direção revolucionária, com um programa claro, com uma organização definida, quem acaba assumindo a liderança da revolução, até certo ponto, para conter essa revolução, é o clero xiita, que havia se indisposto, né? Havia formado aí um grande bloco de oposição contra a monarquia do Shah. O clero xiita, ele entra na revolução, assume o comando da revolução, e assume o comando também como forma de conter, em grande medida, o ímpeto revolucionário da classe operária. Todas essas coisas reacionárias que a gente vê no Oriente Médio e no Irã em particular, contra as mulheres, costumes, etc. e tal, foram um instrumento de contenção da revolução. O clero atuou aí como representante da burguesia iraniana, né, na luta contra o imperialismo, e conseguiu, com momentos de grande radicalização política e momentos de contenção, controlar a onda revolucionária no Irã. Isso daí abalou profundamente toda a estrutura política da dominação imperialista no Oriente Médio, que não conseguiu se recuperar até hoje, né? Aí nós tivemos vários episódios. Nós tivemos, por exemplo, a invasão do Afeganistão pela União Soviética, que já é um resultado dessa Revolução de 1979. A invasão vem logo na sequência, né? A invasão soviética é combatida duramente com o apoio do imperialismo e da Arábia Saudita, né? O Bin Laden faz parte da resistência que se monta contra a presença soviética no Afeganistão. O objetivo, né, dessa resistência à União Soviética é impedir que a União Soviética avance no controle político da região, principalmente diante da situação criada num dos principais países daquela região, que é o Irã. Posteriormente, o imperialismo vai usar o governo iraquiano, que é um governo nacionalista do Partido Baath, do Saddam Hussein, contra a Revolução Iraniana. O Iraque declara guerra ao Irã, invade uma série de territórios iranianos que são objeto de disputa política entre o Irã e o Iraque,
se estabelece uma guerra duríssima, né? Uma guerra que dura quase uma década, a partir de 1980, quer dizer, um ano depois da Revolução, onde as vítimas são da casa de 500 mil de pessoas, sem falar nos mutilados e outros atingidos pela guerra, que vão aí já na casa do 1 milhão, né? Mas essa guerra ela serve também para acalmar, até certo ponto, o ímpeto da Revolução Iraniana. Vocês podem ver por todas as tentativas que foram feitas para controlar essa revolução, que a revolução tinha um poder de expansão pelo Oriente Médio gigantesco, né? A guerra termina sem muita definição. Os dois lados aí se considerando vitoriosos, né? Na realidade, o Irã consegue reaver os territórios que haviam sido ocupados pelo Saddam Hussein e nada mais. Existe um período de estabilização, onde há uma série de crises dentro do próprio Irã, né? Aí nós vamos ver a reabertura da crise no Oriente Médio em 1991, ou seja, logo alguns anos depois da guerra, com a Primeira Guerra do Golfo. Quer dizer, os norte-americanos e o imperialismo em geral, tendo dado corda ao Saddam Hussein, decidem frear também as ambições políticas do líder nacionalista iraquiano, né? Segue-se um período de bloqueio econômico muito duro contra o Iraque, onde morrem milhões de pessoas por falta de remédio e tudo mais, até a Segunda Guerra do Golfo, que acontece em 2003 e que leva à queda do Saddam Hussein. Esse dado da queda do Saddam Hussein é importante porque, imediatamente, né, forma-se uma resistência à ocupação norte-americana, né? A política neoliberal dos norte-americanos, com essa resistência, entra numa crise total, porque a ocupação do Afeganistão e a ocupação do Iraque haviam sido os pontos altos da política neoliberal de arrasar a economia de outros países. A invasão do Iraque, é importante que a gente tenha em vista isso, ela não foi feita apenas por causa do petróleo. Ela foi concebida como princípio de uma transformação geral no Oriente Médio, de ruptura da economia estatal em vários países, né? De mudança da dominação de setores nacionalistas do Oriente Médio para uma dominação mais direta do imperialismo. Com a resistência, essa dominação, esse plano de ofensiva neoliberal entra em crise, né? E essa crise, não por acaso, ela coincide no tempo com o auge da crise na América Latina, né? Principalmente a situação na Bolívia. Se nós compararmos a situação que se cria na América Latina com a situação criada no Iraque pela resistência, quer dizer, no Oriente Médio, a resistência à política imperialista, nós vamos ver que é um momento de grande crise dessa política e um momento de retrocesso da ofensiva imperialista em escala global, né? Os norte-americanos perdem o controle do Iraque, vão acabar, né, retirando as tropas, deixando apenas uma parte das tropas e sendo obrigados, esse é um dado importante para entender a situação atual, a fazer um acordo com os iranianos para manter o Iraque sob controle. Quer dizer, eles são obrigados a deixar que o Irã adquira uma influência muito grande sobre o Iraque, que é um país xiita, para poder controlar a situação. Em 2008, que é a próxima etapa da crise, nós temos a Primavera Árabe, né?
e a Primavera Árabe leva a uma crise generalizada na maioria dos países, né? Essa Primavera Árabe, que é o resultado da crise, da explosão da crise capitalista em 2008, ela leva a um desequilíbrio muito grande da região que já estava afetada, né, pelos acontecimentos anteriores. E isso daí conduz a que o Irã, no meio da população xiita, adquira uma influência muito grande em vários países da região. Na Arábia Saudita, nas monarquias do Golfo, no Iêmen, na Síria, no Líbano e inclusive na Palestina, onde os iranianos financiam os movimentos da resistência palestina, inclusive o Hamas, que não é uma organização xiita. Quer dizer, os iranianos se transformam, com a crise de 2008, com a crise no Iraque e tudo mais, numa das principais forças políticas da região. Quer dizer, eles constituem, esse é um dado fundamental para entender a crise atual, numa oposição geral ao sistema estabelecido pelo imperialismo na região. Num certo sentido, é uma continuidade da Revolução de 1979, que se desloca para vários países. Em 2011, como parte dessa crise, nós temos aí o episódio central, que é a guerra na Síria, onde o Irã, juntamente com a milícia do Hezbollah no Líbano, né, tem um papel fundamental em sustentar o governo iraniano, que é um governo xiita também. Aí se joga uma partida decisiva para o imperialismo, que termina finalmente com a derrota do imperialismo. Não vamos nos enganar aí pela confusão feita pela imprensa e feita pela esquerda, por uma parte da esquerda também, sobre as características da guerra na Síria. A guerra na Síria foi uma guerra onde o imperialismo procurou de todos os modos, as denúncias a respeito da participação do imperialismo na guerra da Síria são muito grandes. Procurou de todos os modos impor uma derrota decisiva ao governo sírio, ao governo Assad, financiando os movimentos guerrilheiros, etc. e tal. E acabou derrotado, embora, né, isso não tenha aparecido como uma derrota, na imprensa, por exemplo, não tenha aparecido como uma derrota do imperialismo, isso tem aparecido fundamentalmente como uma vitória, né, do governo na guerra civil, que na verdade não era uma guerra civil. O outro lado da guerra civil era uma representação, né, como se diz atualmente, atuava como uma força por procuração dos norte-americanos. E os norte-americanos são derrotados na guerra civil síria, os norte-americanos e o imperialismo em geral, francês, inglês, são derrotados na guerra síria, e isso daí leva a crise a um ponto máximo. Quer dizer, com a interferência da Rússia, né, que foi decisiva na questão da guerra da Síria, os norte-americanos e o imperialismo veem que, a continuar assim a situação, e eles vão perder o controle de todo o Oriente Médio, né? A região toda está numa crise muito grande, né? Vejam vocês que a Arábia Saudita, com o apoio do imperialismo, procurou esmagar a revolta no Iêmen, produziu uma destruição inacreditável, né? Centenas de milhares de mortes, uma destruição de patrimônio inacreditável também, a tal ponto que vários comentaristas dizem que a política da Arábia Saudita no Iêmen não é derrotar a revolta, é provocar uma verdadeira destruição geral do país, ao nível de violência, né, dos bombardeios da Arábia Saudita contra a população local. Mas o fato principal é que a Arábia Saudita não conseguiu efetivamente dominar aí a revolta. No Líbano, o Hezbollah se transformou na primeira força do país,
na principal força do país e na principal força armada do país. A milícia do Hezbollah é um verdadeiro exército que foi armado pelo Irã e também pelos russos, né? Com a derrota na Síria, aquela região toda fica sob o controle do Irã e dos russos. E no Iraque, né, nós tivemos aí a crise que é parte da guerra da Síria com o chamado ISIS, que muitos analistas consideram que era uma força que foi criada e financiada pelos próprios norte-americanos, que tenta dividir o Iraque, tenta dividir a Síria e formar um país intermediário, e é derrotado também tanto na Síria como no Iraque, né? Alguns jornalistas e alguns comentaristas falam que o ISIS foi derrotado pelos norte-americanos, o que é falso, né? O ISIS foi derrotado aí pelos russos na Síria e pelos iranianos e pelas milícias xiitas no Iraque. Os norte-americanos participaram em uma certa medida para impedir que os outros fizessem tudo sozinhos, o que significaria um completo colapso da sua autoridade na região. Quer dizer, fracassou essa tentativa de dividir os países, enfraquecendo ainda mais, e consolidou-se aí a situação no Iraque e a situação na Síria. Com essas derrotas do imperialismo, o que nós temos aí é uma situação extremamente perigosa, extremamente problemática para o imperialismo norte-americano. Esse é o pano de fundo da crise atual. Quer dizer, há uma enorme luta, né, pelo poder político na região. Nós temos que levar em consideração que a totalidade dos países da região, dos demais países da região, Jordânia, Arábia Saudita, as monarquias da Península, do Golfo, etc., estão numa crise que a gente poderia dizer que é explosiva, que poderia explodir a qualquer momento. Nós vimos que a Arábia Saudita teve um golpe de Estado, mostrando o tamanho da crise dentro da própria monarquia saudita, que é, nesse momento, o principal pilar de sustentação do imperialismo na região. Então, esse cenário político, né, esse conjunto de questões políticas que atinge o Egito, né, que atinge o norte da África, onde começou a Primavera Árabe, que atinge a Turquia também, onde houve uma tentativa de golpe de Estado. Nesse momento, a Turquia está levando adiante uma ofensiva militar novamente contra os curdos na Síria. Então, se vê que a situação é extremamente crítica, extremamente instável. O imperialismo vê tudo isso daí como o perigo de perder o controle da região. Qualquer acontecimento de maior impacto aí, vamos supor uma situação revolucionária num país relativamente importante, o que não é difícil de acontecer, a Jordânia, por exemplo, ou o Egito, onde já houve uma situação revolucionária que foi sufocada por um golpe militar financiado pela Arábia Saudita. Qualquer acontecimento dessa natureza poderia levar a uma conflagração geral na região, e no marco dessa conflagração, o Irã se encontra numa posição privilegiada, porque ele tem aliados em todos esses países praticamente, e os aliados que ele tem, que são da população xiita, estão ligados ao setor mais pobre, mais popular de todas essas regiões. Em alguns lugares eles são minoria, mas isso não impediria que houvesse um levante geral, inclusive da maioria sunita em alguns estados. É esse o motivo que leva, né, os norte-americanos e o imperialismo a fazer crescer na região a tensão contra o Irã. Eles precisam conter, né, o Irã e conter também os aliados do Irã, como, por exemplo, a China e a Rússia. Quer dizer, a crise é uma crise muito profunda. Daí as provocações, né, daí os ataques e tudo mais.
Na imprensa internacional, imprensa imperialista, houve uma crítica à ação do Trump, mas essa crítica é uma crítica parcial, né, que diz respeito à oportunidade de se fazer o que foi feito pelos norte-americanos e não exatamente ao conteúdo do que está sendo feito. Quer dizer, existe um acordo de que o Irã precisa ser contido. A ala direita do regime político norte-americano e do imperialismo considera que a maneira de conter isso daí é uma guerra contra o Irã. Vários setores da direita do Partido Republicano propõem abertamente uma guerra contra o Irã, já não é de agora, né? E outros setores acham que é preciso levar adiante um plano para deter o crescimento da influência iraniana sem chegar ao ponto da guerra total. Quer dizer, há uma coincidência de objetivos, mas uma diferença de métodos. Por isso que a ala direita, por exemplo, o Marco Rubio, do Partido Republicano, aprovou a ação do Trump, que corresponde à política da ala direita. É uma política provocadora, uma política que pode levar a uma guerra contra o Irã, e outros setores acharam que foi uma medida impensada, né, que pode levar a uma situação catastrófica, porque eles acham que a guerra contra o Irã não seria uma coisa que poderia atingir os objetivos do imperialismo na região. De fato, uma guerra contra o Irã, né, do imperialismo norte-americano, seria um fator de profunda desestabilização de todos os países da região, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, já seria um jogo de tudo ou nada, né, com grandes possibilidades de fracasso desse ponto de vista. Veja-se que os norte-americanos e ingleses invadiram o Iraque, um país bem menor do que o Irã, né? E eles não conseguiram efetivamente dominar o país. Isso daí levou a uma desestabilização e levou inclusive ao fortalecimento do próprio Irã. Quer dizer, o fortalecimento do Irã, que é resultado da crise política provocada pelo imperialismo, da crise revolucionária que se seguiu à invasão imperialista e a crise de 2008, né, é um resultado também da política imperialista. O ataque contra o Irã poderia deter isso daí, mas poderia também fazer com que a situação transbordasse completamente em todos os países do Oriente Médio, onde tudo está preso com alfinetes, como se diz, né? É uma situação bastante delicada. Nós agora estamos, nós e todo o mundo inteiro, estamos na expectativa de ver qual vai ser a reação iraniana. Mas isso daí dá lugar a muita especulação, que nós não vamos fazer aqui, porque não faz sentido. Mas o que nós devemos assinalar com certeza é que os acontecimentos recentes marcam uma nova escalada da crise política na região. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma, né? E não se trata simplesmente de uma escalada no sentido militar. Vai provocar uma grande radicalização política em vários lugares, né? Na realidade, já está provocando uma grande radicalização política. Só um detalhe aqui, né? Se nós observarmos a imprensa imperialista internacional e a imprensa nacional, formou-se aquele consenso tradicional, né? A imprensa capitalista e golpista brasileira é uma espécie de porta-voz do governo norte-americano, né? Então, os jornais já falam que o Soleimani ele era responsável por milhares de mortes, e ele era terrorista, e ele era mau, e ele tinha 2 chifres e um rabo vermelho, etc. Começaram com aquela história toda. Logicamente que, sendo chefe militar do Irã, e dado a situação do Irã, dado até o fato de que ele participou da guerra contra o Iraque, ele com certeza tem muitas mortes nas costas. Mas ele é um militar, né? Na realidade, isso daí é uma
completa inversão dos fatos, né? Por exemplo, a ação dos iranianos, no cômputo geral da crise no Oriente Médio do último período, ela foi uma ação no sentido de conter a chacina e a destruição em todos os lugares. Quem está provocando a chacina e a destruição é o imperialismo. Isso pode ser observado no Iraque, né? Por exemplo, qual que é a responsabilidade, né, do falecido general Soleimani pela destruição total do Iraque? Nenhuma. Ele é um aliado da resistência à ocupação e à dominação norte-americana. Ele esteve lá ajudando a combater a divisão do país, que o país quase foi transformado ali num conjunto de pequenos países. Na Síria, a mesma coisa. Nem falar do que está acontecendo no Iêmen, onde a mortandade é gigantesca e o responsável não é ele, é a Arábia Saudita. Quer dizer, o general, pode ser que a gente pode fazer qualquer juízo de valor sobre ele, né? Há muitas coisas que poderiam ser ditas, mas no que diz respeito ao cenário geral, ele está muito longe de ser responsável por toda a mortandade de milhões de pessoas, né? Já foram feitos cálculos que desde a invasão do Iraque pelos norte-americanos até agora, nas guerras que foram provocadas pelo imperialismo, na Líbia, país que está numa guerra civil há vários anos, e outros lugares, os mortos provocados por essas guerras, que são responsabilidade do imperialismo, vão para casa de mais de 3 milhões de pessoas naquela região. Então, a imprensa nacional vir falar que o homem era um terrorista, que ele era um sanguinário, que matou não sei quem, é de um cinismo e de uma hipocrisia além da conta, né? Infelizmente, volta e meia você vê alguma pessoa aí que se diz de esquerda e até revolucionário repetir essas barbaridades, né? Quer dizer, há uma parte da esquerda, não há dúvida nenhuma, que já considera que os inimigos do imperialismo são, por natureza, monstros, né? Eles têm uma posição política que é a posição política do Ronald Reagan, do ex-presidente norte-americano, que os inimigos do imperialismo norte-americano formam um eixo do mal, né? Todos esses países são maléficos e os Estados Unidos é um país bonzinho, etc. e tal. É uma coisa totalmente absurda. Bom, do ponto de vista das consequências do que está acontecendo no Irã, nós temos a dizer o seguinte, que, bom, primeiro que o petróleo já deu um salto, né, em resposta aos ataques norte-americanos, agora existe toda uma situação de tensão. E uma coisa que nós já dissemos aqui, que é a opinião de uma parcela dos analistas mais esclarecidos do próprio imperialismo, é que a situação da economia mundial é tão frágil que um acontecimento político de grande impacto poderia levar tudo por água abaixo, numa explosão da crise econômica internacional. E um dos fatores mais agudos da crise internacional é justamente o enfrentamento entre o imperialismo norte-americano e o Irã. Eu digo imperialismo norte-americano porque são os norte-americanos que aparecem à frente, mas não vamos esquecer que os norte-americanos são apoiados nessas coisas por todos os países imperialistas. Basta ver a declaração dos governos, né, que acharam que foi imprudente, mas os Estados Unidos têm o direito de se defender, o Soleimani era um monstro, o Trump é um anjo, etc. e tal, e tudo mais. Nessa hora, né, na hora que os interesses de conjunto do imperialismo estão em jogo, a gente vê que a luta dos democratas contra o Trump é uma luta muito limitada. Bom, um segundo ponto aqui que eu gostaria de tocar
é sobre o balanço do governo Bolsonaro. Nesse final de ano aqui, os diversos setores políticos, pelo menos aqueles que têm uma atuação política mais definida, trataram de fazer um balanço do governo Bolsonaro. Então, se a gente for observar esse balanço, nós vamos ver o seguinte, que o balanço principalmente da esquerda, né, é um verdadeiro muro de lamentações. Ele se encosta a cabeça lá naquele muro e começa a chorar, porque o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo, Ele, na realidade, pelo que eu vi, né, alguns balanços apresentam lista de 30 coisas, 40 coisas que o Bolsonaro teria feito. Até como choradeira, é uma choradeira meio pífia, porque o Bolsonaro fez muito mais de 30 coisas. As maldades bolsonaristas vão além de 500 coisas, fácil, né? Só para a gente só ter um dado, né, do efeito Bolsonaro, nesse ano aqui foram assassinados 29 líderes da luta pela terra, dos indígenas e dos quilombolas. Né? Foram diretamente assassinados pelos latifundiários. Não vamos nem entrar aqui nos assassinatos da polícia militar e tudo mais. Se a gente for levantar todas as mudanças legislativas no terreno social, o desmantelamento de órgãos inteiros do governo dirigidos à cultura e à assistência popular e tudo mais, esse daí vai para casa dos 1000, a quantidade de ataques do Bolsonaro, que é muito grande. E aí a esquerda fica nessa lamentação, ele fez isso, aí aparece lá, foi um ano de terror, foi o ano mais obscuro. Alguns acham que esse foi o mais obscuro, que o ano que vem será um ano de luz, de paz, de amor, etc. e tal. Mas, né, no meio de toda essa choradeira, o que fez uma falta muito grande em termos de balanço, e é muito significativo para entender o que está acontecendo, é que não há nenhum balanço político da luta de classes, ou seja, da luta, né, do conjunto das direções políticas da esquerda, das organizações populares, sindicais, operárias, etc. e tal, contra o Bolsonaro. Porque esse é o balanço que importa. Né? Só fazer a choradeira não resolve nada. Né? O que adianta você fazer uma lista de toda a loucura do governo Bolsonaro se você não tira nenhuma conclusão sobre o aspecto central do balanço, que é o balanço da luta entre as classes, da luta entre partidos, da luta entre as forças políticas. Esse é o balanço que realmente interessa. É como se nós fôssemos fazer o balanço de uma guerra, né? Nós fazemos parte do grupo de países A que está lutando contra o grupo de países B, vamos supor. E aí a gente faz um balanço assim, perdemos tantos homens, gastamos tanto de munição, etc. e tal, e ninguém chegasse e falasse qual é a situação atual da guerra, quem que está ganhando, quem que está perdendo, se a política, a estratégia e a tática militares que foram aplicadas estão corretas ou não. É como se você fizesse um balanço puramente administrativo da guerra, mas não um verdadeiro balanço da luta que está se travando, que é a guerra. A guerra, no final das contas, é a luta. Né? O balanço tem que ser feito desse ponto de vista também. Isso daí, em absolutamente nenhum balanço feito pela esquerda, pelo menos que eu tenha visto nesse final de ano aqui, começo de ano, aparece esse problema. Então, esse aqui merece um grande destaque, né? Porque o balanço que é feito, né, vocês vão encontrar aí inúmeras matérias, um ano de Bolsonaro, balanço do primeiro ano de Bolsonaro, etc. e tal, nenhuma delas vai falar disso. Significa que a esquerda não tem balanço do que aconteceu. Não tem balanço nenhum, né? E, portanto, ela se encontra totalmente desarmada do ponto de vista da luta. Bom, qual
qual deveria ser o balanço da luta entre o governo de extrema-direita e as forças populares nesse ano de 2019? Bom, a primeira coisa que a gente deve dizer é a seguinte: pela quantidade de coisas que o Bolsonaro conseguiu fazer, que estão nessas listas aí de lamentação, e as listas são muito incompletas, dá para perceber que os métodos de luta contra o governo Bolsonaro foram totalmente ineficazes. Esse aí seria o primeiro balanço a ser feito. A esquerda colocou diante do governo Bolsonaro, a esquerda começou com uma vacilação e uma confusão muito grande, né? Por exemplo, setores da esquerda, como é o caso do ex-candidato à presidência Fernando Haddad, desejaram boa sorte ao Bolsonaro, que é uma coisa totalmente doida. Logicamente que se um setor do seu partido deseja boa sorte ao Bolsonaro, é muito difícil que haja uma outra ala dentro do partido que propõe uma guerra total contra o Bolsonaro, porque o partido não se aguentaria em pé com posições tão extraordinariamente divergentes. Quer dizer, essa posição já dá o tom de como foi direitista a oposição ao governo Bolsonaro. Aí um outro setor da esquerda, né? PT, PCdoB, PSOL, a maior parte da esquerda, inclusive, levantou uma peça de ficção que eles chamaram de política para enfrentar o governo Bolsonaro, que era o seguinte: nós precisamos organizar a resistência contra o governo Bolsonaro. O que é a resistência? A luta tem que ser travada, né, ponto a ponto contra o governo Bolsonaro. Qual é o resultado da política de resistência? Primeiramente, que não houve nenhuma resistência a nada. Houve algum protesto de setores que foram duramente atingidos, mas as direções políticas não chamaram as pessoas à rua para resistir a nada em geral. Até a própria reforma da Previdência passou em brancas nuvens, sem grandes atos de mobilização política. Quer dizer, confirmou-se a tese que nós defendemos logo no começo do ano, que era o seguinte: a ofensiva do Bolsonaro é tão ampla que não dá para você resistir ponto a ponto. Até porque os pontos são milhares de pontos. Então a política de resistência, ela se transforma nessa política de choradeira. O Bolsonaro fez isso. Na segunda-feira, o Bolsonaro fez isso, isso e isso. Na terça, o Bolsonaro fez aquilo, aquele outro. Na quarta, o Bolsonaro fez esse e aquele. Na quinta, a mesma coisa. Na sexta, a mesma coisa. No sábado, a mesma coisa. Na Páscoa, no Natal, no Ano Novo. Sempre parece uma máquina, uma metralhadora, né? Aquela metralhadora que gira e não para nunca de disparar, disparando assim 300 tiros por minuto, né? Então, como é que você vai organizar a resistência ponto a ponto com esse tipo de ofensiva? É impossível. Então, o que aconteceu? O movimento todo caiu numa paralisia. Isso é resultado do fato de que a esquerda não quis adotar a única palavra de ordem que permitia efetivamente organizar um movimento contra o Bolsonaro, que era o Fora Bolsonaro. Né? Havia também, né, houve também nesse primeiro ano do Bolsonaro uma luta muito importante, que foi a luta pela liberdade do Lula, mas mesmo essa luta, ela não escapou da choradeira e da festividade. Né? Então o pessoal fazia um festival, ou não sei o que lá, mas mobilizar as pessoas para enfrentar o regime político, o governo de direita, absolutamente nada. Esse balanço precisa ser tirado. Houve um grande debate no primeiro semestre, quando a situação estava bastante quente, sobre a questão do Fora Bolsonaro. Vários intelectuais, digamos assim, da esquerda, saíram a campo para mostrar que o Fora Bolsonaro não tinha cabimento.
o povo não estava preparado, o povo é uma porcaria, o brasileiro é um povo inferior, não luta, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Colocaram, inclusive, que a situação era desfavorável para enfrentar um Bolsonaro. Né? Supostamente, a tese seria de que o povo é direitista, apesar de que não há nenhum dado que confirme essa tese, mas ela é insistentemente repetida. Então não dava para lutar pelo fora Bolsonaro. Aí apareceu uma tese ainda mais brilhante do que essa, que continua sendo defendida, né? Que é a seguinte: precisamos nos juntar com todas as forças anti-Bolsonaro, inclusive a direita, PSDB, DEM. Esses dias eu li uma matéria dessa, é uma matéria insistente, né? Aqui a gente já argumentou várias vezes, mas vou dar um argumento novo que eu vi de um jornal burguês. O jornal mostrava o nível de aprovação das propostas dos Bolsonaro nos diversos partidos. Os partidos que lutam contra o Bolsonaro têm um nível de aprovação das propostas do Bolsonaro de 80% no Congresso. Parem para pensar um minutinho. PSDB, por exemplo, aprovou cerca de 80% das propostas do Bolsonaro no Congresso. Aí fica a pergunta: qual que é o sentido da aliança com um partido que só atua no Congresso? Né? Que vocês não veem aí o PSDB fazendo marcha por nada, né? Nunca viu. O PSDB é um partido de políticos profissionais, só tem aquela turma lá em cima e tal, prefeitos, governadores, senadores e deputados. Não é um partido popular. Não tem sindicato do PSDB. Né? O PSDB não dirige nenhum sindicato de metalúrgicos, nenhum sindicato da construção civil, nada. Né? Em geral, para quem conhece o movimento sindical, sabe que se alguém falar que é do PSDB, corre um sério risco de apanhar dentro dos sindicatos. Aí você vai fazer uma frente com o PSDB onde? No Congresso Nacional. Mas no Congresso Nacional, o PSDB é dos partidos que mais aprovam as políticas do governo. Então, qual é o sentido exatamente dessa frente? PSDB, DEM e PMDB aprovaram quase todas as propostas do Bolsonaro. Então, fica completamente desmascarada a ideia da frente com todo mundo para deter o Bolsonaro. É uma ideia muito, para quem não tem nenhum tipo de experiência política, é uma ideia muito atraente. Né? A pessoa que não tem experiência política, ela vê a política como um jogo de soma. Né? Então, se nós somos um partido, o PSDB é outro partido, são dois partidos. O PMDB é um partido, 3 partidos. O DEM é um partido, só são 4 partidos. Aí tem o Novo é um partido, são 5 partidos. Se a gente juntar 10 partidos, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 10, então nós temos 10 vezes a nossa força. Só que, né, logicamente, que isso não é assim. Depende muito da orientação do partido. Não basta só somar. Você tem que ver aí se os partidos estão empurrando o piano na mesma direção. Porque se você tiver 10 partidos, mas 7 estão empurrando o piano para a esquerda, para a direita, e 3 estão empurrando para a esquerda, não é exatamente uma somatória de forças. Né? No final das contas vai dar uma soma negativa. Vai dar aí -4, em vez de dar 10. Então o pessoal fica impressionado com isso aí. Vamos juntar todos contra o Bolsonaro e tal. Não vai acontecer. Não tem cabimento, não tem fundamento, não tem base, não tem nada. Na realidade, né, é o que nós temos dito seguidamente. A esquerda só tem uma arma para enfrentar o Bolsonaro, e ainda se enfrentar tem que ser colocado entre aspas, que é a eleição. Uma coisa interessante da política da esquerda brasileira é o seguinte: não é que a arma principal da esquerda é a eleição. Não. Esse é o único recurso que a esquerda tem, é a eleição.
Eles passaram o ano inteirinho, Bolsonaro despejando atrocidades sobre a cabeça do povo brasileiro e não fizeram absolutamente nada. Agora eles vão para a campanha eleitoral e é isso daí. É isso que eles têm a oferecer. A campanha eleitoral. Temos que derrotar o Bolsonaro na campanha eleitoral. É importante notar que isso é uma campanha municipal. E a campanha municipal não vai derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro é poder federal. Não vai, na verdade, não vai mudar nada. Mesmo que a esquerda ganhasse todas as prefeituras do país, teria um valor político geral, mas para derrotar o Bolsonaro em si, não significaria nada do ponto de vista institucional. Quer dizer que, na verdade, tudo iria para a eleição de 2022. Nós temos que esperar até 2022, são 4 anos, né? Numa taxa de 1.500, 2.000 ataques por ano, o Bolsonaro vai ter praticamente destruído o país em 2022. E a única coisa que a esquerda tem a oferecer é a eleição de 2022. Nem mesmo eles conseguem apresentar aí uma política unitária para as eleições. Nem isso. Porque se fosse tão importante, vamos supor que nós do PCO acreditássemos que todo o destino do país está colocado em jogo nas eleições. Então, o correto seria propor a unidade de toda a esquerda nas eleições, não é? Seria imperativo unificar todo mundo. Nem isso daí eles propõem, o que mostra que também a ideia de que a eleição é uma solução também é uma farsa. Porque se eles realmente acreditassem, coisa que nós não acreditamos, que a eleição é uma solução, eles teriam que propor a unidade de todas as forças. Seja lá como for. Tem que ganhar a eleição de qualquer jeito e tal. Bom, o que nós estamos vendo, na realidade, é que, diante das eleições, ao invés da esquerda se organizar para travar uma luta contra a direita nas eleições, veja bem, nas eleições. Porque fora das eleições não fizeram absolutamente nada. Então agora são as eleições. O que nós estamos vendo é que a direita está se preparando para uma profunda adaptação, a esquerda está se preparando para uma profunda adaptação à política da direita nas eleições. Tá? Os acontecimentos do final do ano, que foram totalmente contrários a qualquer tipo de luta, mostram para onde está se encaminhando a política da esquerda. Primeiro, os governadores de esquerda aprovaram a reforma da Previdência. Isso daí explica, inclusive, por que não houve luta nenhuma. Não houve luta nenhuma porque uma parcela substancial, fundamental da esquerda, a mais poderosa do ponto de vista institucional, era a favor da política do governo, não era contra. Segundo, a maioria dos deputados da esquerda votaram o pacote anticrime do Sérgio Moro, que é uma traição gigantesca à população, votar o pacote anticrime. Agora, recentemente, nós tivemos uma outra novidade, né? O PCdoB lançou um balão de ensaio falando que vai se apresentar como Movimento 65, para dar um caráter mais amplo, né, à sua atividade política. E esse movimento 65 seria um movimento não vermelho, mas verde e amarelo. Quer dizer, é uma descaracterização total, né, do PCdoB, que já é um partido bem cor-de-rosa, como um partido de esquerda. É uma esquerda que está se transformando, que quer se transformar, numa espécie de esquerda disfarçada de direita. Logicamente que, diante da repercussão muito negativa da proposta, vários dirigentes do PCdoB saíram a campo para explicar que o PCdoB não vai se dissolver, não vai abandonar a foice e o martelo, não vai abandonar o vermelho, não vai deixar de ser comunista nem nada. O que é uma verdade, mas na realidade é uma verdade que esconde a verdade verdadeira, que é o seguinte: eles não vão abandonar nada disso, eles simplesmente
eles vão guardar no arquivo e vão se apresentar como um movimento sem definição ideológica, e verde e amarelo. Essa questão do verde e amarelo já não é que apareceu nessa proposta do PCdoB, do Movimento 65. O PCdoB já tinha tentado colocar em prática o verde e amarelismo nas passeatas do primeiro semestre de 2019. Já naquele momento eles lançaram a palavra de ordem de que é preciso retirar, né, recuperar o verde e amarelo da direita, o que é uma coisa meio absurda, porque os partidos de esquerda não são partidos verde e amarelos. Os partidos de esquerda são partidos vermelhos, todo mundo sabe disso daí. Então, como é que você vai recuperar o verde e amarelo da direita se o verde e amarelo nunca foi a cor daquele partido? É uma coisa meio absurda, né? Os partidos têm que ser a sua própria cor, têm que aparecer com a sua própria fisionomia. A proposta do PCdoB é uma proposta, em primeiro lugar, de se esconder de trás de uma fachada direitista, inócua, sem definição, e, logicamente, não é só isso. É preciso entender que a proposta é uma proposta de diluição política mais profunda do próprio PCdoB, de aliança com setores mais direitistas. O PCdoB pretende, né, se vai conseguir fazer ou não é outra coisa, pretende fazer com que a tal frente ampla se materialize num movimento que teria como centro o PCdoB. Vamos esperar para ver como é que isso aí se realiza, mas o fato é que tudo indica que não vai haver luta eleitoral contra a direita. O que vai haver é uma tentativa da esquerda de se parecer com a direita para cumprir essas teorias políticas e sociológicas, acadêmicas, da imprensa golpista, etc. e tal, que dizem que a direita precisa se modernizar, precisa inovar, precisa se abrir às novas não sei o que, às novas não sei o que lá, precisa procurar os evangélicos, precisa falar de segurança pública, porque o povo está preocupado com a segurança pública, e assim por diante. Né? Então, quer dizer, a esquerda mostra, assim, que ela não tem confiança nenhuma no fato dela ser de esquerda. Que não é, por exemplo, você ter uma política de defesa do interesse popular que vai levar você a derrotar a direita, mas que você precisa parecer com a direita para manter um determinado eleitorado. É isso que está em movimento, e essa é a conclusão da primeira parte da análise sobre a luta política. Não há luta política porque tudo caminha para truques eleitorais, né? Muito espertos, muito sábios, mas que não vão levar a nenhum desenvolvimento da luta real. Ao se descaracterizar, o que a esquerda vai fazer? Vai perder as suas posições políticas. Pode ganhar voto em algum setor incauto, mas o problema não é ganhar voto, não é ganhar o voto. O problema é construir uma força capaz de enfrentar a burguesia golpista e que dá sustentação à extrema-direita e à própria extrema-direita. Bom, para concluir, companheiros, uma observação sobre um debate que foi muito grande aí nos órgãos de imprensa e tudo mais, que é o problema das mobilizações de 2013. Né? Aqui eu queria chamar a atenção de todo mundo para um fato que é muito comum em toda essa discussão política, né? E que fica evidente nesse debate sobre 2013. Bom, o debate sobre 2013, como todo mundo sabe, foi despertado pelo Lula, que falou que as mobilizações de 2013 tinham a mão da CIA. Aí apareceram várias pessoas para contestar, não dizendo exatamente, mas querendo dizer
que a mobilização de 2013 foi uma grande mobilização revolucionária do povo. Bom, um problema que aparece frequentemente na análise política, e que nesse caso aqui é muito marcante, é que o debate ele não é feito a partir da realidade. Ele não é feito a partir dos fatos. Ele é um debate que é feito a partir da leitura da imprensa direitista da burguesia. O cidadão vai lá, lê a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fala que é o povo que apoia o Bolsonaro, pronto. Já é uma realidade. Isso que, na verdade, é apenas uma falsificação de jornais que são useiros e vezeiros de falsificação. Falsificam quase tudo o que acontece no país. Então, por exemplo, tanto a versão que é apresentada por um setor da esquerda, de que a mobilização de 2013 foi uma mobilização revolucionária, quanto a versão oposta, de que ela foi uma mobilização contra-revolucionária, as duas hipóteses são erradas. E as duas hipóteses partem não de uma avaliação da mobilização, e sim de uma avaliação da avaliação que a imprensa fez da mobilização. Porque os que falam que foi uma mobilização revolucionária e os que falam que foi uma mobilização contra-revolucionária não mostram os dados da mobilização. Não mostram o encadeamento dos acontecimentos que levaram a essa crise, né? O conjunto dos acontecimentos. Então, por exemplo, nós que participamos da mobilização e que vimos a mobilização em todos os lugares, nós sabemos, né, que essa mobilização, primeiro, ela adquiriu uma expressão muito grande, né? Aí que o movimento estoura em São Paulo, com a repressão do governo Alckmin sobre o movimento que reivindicava o congelamento da passagem, que era um movimento de esquerda. A esquerda, havia todo tipo de esquerda aí nesse movimento, né? Mas o movimento era dirigido por uma esquerda de tipo anarquista, que era o MPL, e essa esquerda anarquista era favorável a um movimento totalmente desorganizado, que para eles é idêntico à democracia, né? Então, se para ter democracia você precisa desorganizar o movimento de uma maneira integral. Bom, o movimento começou, ele cresceu, ele se transformou num grande movimento como protesto à repressão da polícia militar dirigida pelo Alckmin. Portanto, era um movimento que se iniciava contra o governo do Estado de São Paulo dirigido pelo PSDB. Então, muita gente fala assim, foi um movimento dirigido contra o PT. Não é verdade isso daí. Simplesmente não é fato. Não aconteceu assim. O movimento explodiu porque havia uma repressão muito grande e explodiu como insatisfação a essa repressão. Aí tem gente que fala assim, não foi só pela passagem. De fato, se o movimento fosse só pela passagem, provavelmente ele não teria sido tão grande, mas ele foi um movimento de protesto contra a repressão duríssima do governo Alckmin. A partir do movimento de São Paulo, apareceram movimentos em vários estados. Em alguns lugares tinha algum movimento também da passagem, mas foi em São Paulo que a coisa explodiu. E explodiu por esse motivo, pela repressão do governo Alckmin. Aí o que aconteceu? Que também muita gente não sabe porque não acompanhou de fato o movimento. Conhece o movimento por ouvir dizer, né? Falaram para ele como é que era o movimento, ele acreditou. Esse movimento, que cresceu por causa da repressão, assustou a burguesia. E a burguesia, que já tinha, evidentemente, naquele momento, um esquema montado para protestar contra o governo do PT, aproveitando, né, a completa idiotice política dos anarquistas que dirigiam o movimento, tomou de assalto o movimento, sequestrou o movimento.
mas não sequestrou inteiramente, que o movimento sempre continuou a ser um movimento popular. Mas aí você tinha lá pessoas que haviam sido mobilizadas pela direita, de grupos de extrema-direita, do PSDB, da polícia e tudo mais, que apareciam com um cartaz lá falando que era contra a corrupção, que não tinha nada a ver com aquele movimento. Aí ia lá a Rede Globo e filmava aquele cidadão que nem nunca tinha participado daquilo, que apareceu lá como garoto propaganda. A Fiesp colocou verde e amarelo, tudo, e eles controlaram, nem tanto controlaram o movimento, porque eles nunca conseguiram controlar o movimento em São Paulo, mas eles controlaram a imagem que foi projetada desse movimento. E aí a imprensa falou, não, é movimento, não, é contra diminuir os poderes do Ministério Público, é contra isso, é contra... Daí aparecia um gaiato lá falando contra o PT, contra os partidos, tudo gente avulsa que entrou nesse movimento de gaiato, e deram a impressão de que o movimento era isso, quando na verdade não tinha nada a ver. Em outros estados também era a mesma coisa. A maior parte do movimento, que explodiu um pouco sem reivindicação, era formado por movimentos populares tradicionais. Em São Paulo, inclusive, nós tivemos o problema, que foi o que ajudou na falsificação, que elementos da polícia se infiltraram no movimento para impedir que a esquerda se manifestasse ali dentro. E como o movimento era totalmente desorganizado, essa era uma operação possível de ser feita. Não havia uma liderança. Se você tivesse lá uma liderança, um carro de som, organizações, não dava para fazer isso aí. Você teria que se chocar com a direção do movimento e a maior parte do movimento não iria aceitar. Mas como não tinha nada organizado, ninguém sabia quem dirigia aquilo lá. Uma verdadeira loucura, uma coisa que não se deve fazer. Outra coisa, quando a direita assumiu a liderança do movimento, se misturou aí no meio e assumiu a liderança, o movimento começou a decair. Quanto mais a direita se esforçava para controlar o movimento, mais o movimento apagava, deixava de existir. Então, aqui, os que criticam Lula por falar que o movimento foi o início do golpe de 2016, estão errados. Porque não foi o movimento em si que foi o início, mas a maneira como a esquerda atuou e a direita atuou, a direita conseguiu transformar esse movimento numa peça de propaganda contra o governo PT, sendo que o governo PT não tinha nada a ver com esse movimento em nenhum lugar do país. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, o movimento se enfrentou com a repressão de governos do PSDB e do PMDB, e em São Paulo do PSDB. A luta concreta era contra os governos estaduais e a repressão. E o movimento tinha muito esse caráter democrático de ser contra a repressão. À medida que o movimento em São Paulo refluiu, o movimento no resto do país acabou refluindo também. Aí agora aparece, são interpretações totalmente equivocadas, né? A interpretação de que esse movimento ele foi todo organizado pela direita dá muita colher de chá para a direita, que a direita nunca conseguiu organizar movimento nenhum, né? Mas a interpretação de que o movimento foi revolucionário também é falsa. Se alguém quiser saber o que realmente aconteceu, pode voltar. Felizmente nós temos aí gravações no YouTube, tudo, pode ver as diferentes concepções sobre o movimento. O PSTU, por exemplo, na época propôs o vermelho, verde e amarelo, antecipando o PCdoB, né? O que era uma capitulação diante da infiltração direitista. Aí nós falamos que, logo na sequência, nós falamos o seguinte, que estava em marcha a preparação de um golpe de Estado.
O próprio PSTU falou que não, que a burguesia não queria um golpe de Estado. Então, quer dizer, uma parte da esquerda embelezou o movimento dominado pela direita como sendo um movimento de esquerda e revolucionário. E uma outra parte, que é o PT, principalmente, que não participou do movimento, até porque tinha medo de enfrentar a direita, né? Assim como também PSTU e outros tinham medo de enfrentar a direita. Eles acabaram falando que o movimento era todo um movimento de direita, sem compreender a natureza daquilo que tinha acontecido. O que o balanço de 2013 mostra, acima de tudo, é que a vitória da direita no golpe, ela é resultado de uma extrema covardia política do conjunto da esquerda, que não enfrentou a direita, não quis enfrentar. A gente pode ver por essa proposta do PSTU, do vermelho, verde e amarelo, que já o negócio era... Né, se você não consegue combatê-los, ou não tem coragem para combatê-los, junte-se a eles, que foi o que o PSTU fez naquele momento. Tentaram disfarçar o movimento infiltrado pela direita de movimento popular, de movimento revolucionário e tudo mais. Na verdade, 2013 é um movimento popular que foi abortado pela intervenção da direita contra o movimento, procurando dominar o movimento, mas que nunca se transformou num movimento de direita de fato. E nesse sentido, né, aqui dois comentários. Nesse sentido, embora não esteja de acordo com uma análise concreta dos acontecimentos, o Lula está certo. A direita já entrou com o intuito golpista, né, para dominar esse movimento. Já estava preparada. Simplesmente que o movimento veio na contramão do golpe e eles, vendo a debilidade das direções da esquerda, não se intimidaram, foram para cima para dominar o movimento. Quem não acredita nisso daqui que está sendo dito, basta pegar o balanço que o PCO fez, onde a gente fala que, eu me lembro que a gente escreveu o seguinte: se o que aconteceu no movimento não foi um golpe de Estado, teria sido um mini golpe de Estado, ou pelo menos um golpe de mão contra o movimento. Quer dizer, já estava lá. Não é que nós estamos fazendo um balanço anos depois e mudando a realidade, né? Agora, isso por um lado. Por outro lado, nós continuamos com a mesma divisão no interior da esquerda daqueles que, por algum motivo misterioso, não querem se separar da política imperialista, né? Porque o que deu lugar a toda a celeuma foi o fato do Lula falar da intromissão da CIA no movimento. Isso daí que causou uma consternação geral. Por quê? Porque, na verdade, embora a esquerda tenha, na sua quase totalidade, tenha sido obrigada a se dobrar à ideia de que houve um golpe de Estado, que o imperialismo participou e tudo mais, essa não é a política deles. A política deles é apoiar os movimentos, né, como grandes movimentos revolucionários, mesmo quando impulsionados pelo imperialismo. Então, isso daí é uma coisa importante. Aí juntaram o movimento com a questão da porta dos fundos, né, onde todo mundo quer que a gloriosa política militar, a Polícia Federal, agindo como a cavalaria norte-americana em filme de faroeste contra os índios, vá lá e coloque os fascistas na cadeia. Não é um mundo maravilhoso isso? Podemos até encerrar com essa nota de esperança. Não tenham medo do fascismo. A Polícia Federal está aí para protegê-los, né? Depois da Polícia Federal tem as Forças Armadas e tem também a Polícia Militar. Com toda essa gente a favor do bem, como é que o mal pode triunfar, não é? Bom, companheiros, vamos abrir para as perguntas. Só reforçar aí o convite para a 45ª Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, que começa no dia 17 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro. Queria agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho, muito obrigado.
por contribuir com a gente, e também superchat do Ricardo Souza, muito obrigado. E ele pergunta o seguinte: essa ação do imperialismo também poderia ser encarada como um desafio ao exercício militar realizado no final de dezembro do Irã, Rússia e China? Eu não acho que a ação militar ela tem assim uma causa imediata importante. Por exemplo, do ponto de vista imediato, é uma retaliação contra a invasão da embaixada norte-americana, visivelmente, né? Mas o importante é o quadro geral. O exercício militar é parte de um fortalecimento das posições nacionalistas, né, contra o imperialismo na região. E, portanto, os norte-americanos estão vendo que a situação está ficando cada vez mais complicada, é preciso agir. Acho que a gente não deve se perder em conjecturas imediatas, porque isso é muito difícil de você estabelecer. Em geral, a causa não é uma causa imediata, porque então o ataque seria assim, quase como um raio em céu azul. O cara fez um negócio, daí ele... Não. Todo o crescimento da influência iraniana é a causa que está por detrás do que está acontecendo. Alguns falam que foi a descoberta de novas jazidas de petróleo no Irã. Tem essa tese. Outros falam que foi o exercício militar. Na verdade, dá para perceber pela natureza do ataque que é um ataque geral contra o Irã. Mataram um dos principais articuladores da resistência anti-imperialista no Oriente Médio. Essa aqui é a realidade. Rui, o seguinte, eu faço parte do Comitê Lula Livre da Ponte Rasa, sou um dos coordenadores, onde participa o PT, o PCO e o PCdoB. E faço parte do Comitê Lula Livre da Zona Leste, Lula Inocente, onde fazem parte 9 diretores zonais da Zona Leste do Partido dos Trabalhadores, né? Então, tenho eu como representante do PCO e mais 9 zonais. Os zonais, nas reuniões que são realizadas semanalmente, participam os dirigentes dos zonais, né? Presidente, secretário-geral, essas coisas. Então, a preocupação que se vê, tanto nos dois comitês, é a tentativa de utilização dos comitês para as campanhas eleitorais. E é praticamente consenso entre a militância, principalmente do PT, de não se deixar manobrar e levar a atuação tal dos comitês para questões eleitorais. Eu senti também essa posição em relação que o Paulo Okamoto participou de uma assembleia no Comitê Leste. O Paulo Okamoto, me fugiu aí o que estava preso, o não Devaneiro, o outro, o Vacari, né? Não, foi o Devaneiro, não foi o Vacari, né? E a preocupação deles também era em relação a isso. A militância está focado no combate ao governo Bolsonaro e a eleição. Inclusive o Vacari sugeriu estratégias de luta, de estar os comitês fazendo não só atividades, mas também fazendo visitas nas residências das pessoas, então, em termos de mobilização contra os fascistas, contra o Bolsonaro. Ou seja, quando a gente pega, já que a direção do Partido dos Trabalhadores, na verdade, que você percebe claramente, né, é que todos eles estão focados nas eleições. Muito provavelmente, depois das eleições, né, a perspectiva de vexame na derrota nas eleições é muito grande, por toda a estrutura que você já cansou de dizer. Isso não pode tornar também uma grande crise e conflito entre a militância petista, que quer combater
e é freada pela direção após as eleições? Eu acho que sim. O PT é um partido, todos os partidos de esquerda, na realidade, eles estão divididos por pela força da polarização que empurra todo um setor para a esquerda, né? E pelas tendências burguesas e pequeno-burguesas que se manifestam dentro desses partidos. Então, por exemplo, o PT, evidentemente, é um partido polarizado entre um setor que vai muito para a esquerda, está bastante radicalizado, e os governadores que levam a política, praticamente a política do Bolsonaro. Isso aí é natural. Todos os partidos têm isso em algum grau, né? Não há como um partido escapar dessa influência. Eu acho que os grandes partidos, eles estão muito pressionados por essa situação. Os partidos menores também estão pressionados, acho que dentro do PSOL não é tão forte essa tendência, porque a militância do PSOL é uma militância bem mais pequeno-burguesa do que a do PT, né? Então, isso daí diminui um pouco o atrito interno no partido, a polarização, mas mesmo assim tem crise também. A gente viu uma manifestação dessa crise no fato de que dirigentes do PSOL, membros do PSOL do Rio de Janeiro, estão lançando uma pré-candidatura alternativa do Marcelo Freixo, que é considerado uma unanimidade, que poderá ganhar a eleição, essa coisa toda. O fato deles lançarem uma candidatura alternativa mostra que há muita radicalização, porque o normal seria apoiar o candidato que tem grandes possibilidades de vencer. Bom, isso daí pode resultar numa ruptura dentro desses partidos, inclusive o PT, sem dúvida nenhuma. O PT, nesse sentido, depende muito do Lula. Não fosse o Lula, que é uma figura que, digamos assim, é uma espécie de árbitro dentro do PT, que arbitra entre a direita e a esquerda, né, procurando criar uma via intermediária numa determinada política, e o partido já provavelmente estaria à beira da ruptura. Agora, é difícil saber se mesmo o Lula pode controlar isso aí, né? Precisaria ver. Eu acho que sim, eu acho que a possibilidade de ruptura é grande. Há muita pressão política no Brasil, de todos os lados, né? A gente vê, isso aí afeta todo mundo. E isso é complexo. Nós vamos ter que esperar para ver. Eu acho que pode acontecer ruptura até antes da eleição. Dependendo dos acordos eleitorais, dependendo da campanha eleitoral, pode ter ruptura. Tem muita insatisfação. Eu queria agradecer o superchat do José Márcio Tavares, muito obrigado. Ele comenta, né? Rui, eu acho que o PSOL é um braço da CIA no Brasil. Ricardo Souza também agradeceu o superchat. Ele diz: parte da burguesia, através das suas vozes, Estadão e Globo, prega a saída do Bolsonaro. Fora Bolsonaro engrossa essas vozes, como votação do anticrime. Essencial seria fora Guedes, Mourão a solução? Não entendi. Ele acha que o fora Bolsonaro é um apoio à Globo? Ficou um pouco confuso, deixa eu ler de novo. Parte da burguesia, através da Globo e Estadão, prega a saída do Bolsonaro. O fora Bolsonaro engrossa essas vozes, como a votação do anticrime. Deve ser do pacote anticrime. Ele está perguntando se o fora Bolsonaro engrossa essas vozes da burguesia, que, segundo ele, querem que o Bolsonaro saia. E aí ele diz: o essencial seria fora Guedes, Mourão é a solução? Não. Claro que Mourão não é a solução, até é meio louco falar isso. Não, aqui é uma incompreensão que a gente viu durante todo esse período e que confundiu a cabeça de muita gente, que é falar que o fora Bolsonaro levaria a um fortalecimento de uma ala direitista como Mourão, sei lá, Globo, o que mais. Isso é falso. Porque o problema do fora Bolsonaro é colocar o povo na rua contra o Bolsonaro e impor uma derrota ao Bolsonaro nas ruas. Lógico, se você ficar falando fora Bolsonaro e chorando, que nem faz a esquerda,
esse aí não vai dar nenhum resultado positivo. Mas o que nós estamos propondo não é simplesmente falar fora Bolsonaro, é colocar o povo na rua para derrubar o governo. Se isso acontece, então qual seria o resultado? O resultado seria um enorme enfraquecimento de toda a ofensiva que o governo Bolsonaro representa. Só que a esquerda não faz isso daí. Nessa altura do campeonato, falar que a Globo quer o Bolsonaro fora, então a gente teria que manter o Bolsonaro aí porque a Globo quer o Bolsonaro fora, é uma coisa meio louca. Na verdade, é o que tem sido falado desde o começo, de que é melhor o Bolsonaro do que as alternativas existentes. Por isso que nós denunciamos que a negação do fora Bolsonaro é um fica Bolsonaro, né? A pessoa tem que pensar isso daí. Bom, próximo superchat do Joxil, muito obrigado. Rui, a guerra mundial pode alavancar revoluções pelo mundo ou seria o fim de tudo? Olha, não sei se nós vamos ter uma guerra mundial nem nada, mas a guerra e até mesmo a ameaça de guerra, como está tendo no Oriente Médio, é um fator de crise política, um dos maiores fatores de crise política de todos os tipos de regime existentes no mundo. Nós temos que lembrar que a Primeira Guerra Mundial levou a uma situação revolucionária tão grande que aconteceu a Revolução Russa e outras revoluções. A Segunda Guerra Mundial levou a uma situação revolucionária ainda maior, que resultou na vitória da Revolução na China, depois no Vietnã, Coreia, situações revolucionárias em vários países da Europa, o confisco da burguesia em todo o leste europeu. Quer dizer, uma sublevação, como é que se diz? Uma subversão de toda a ordem política existente muito grande. Então, a guerra, ela pode ser uma solução, mas ela é um grande perigo também. Superchat do Carlos Santos, queria agradecer. E ele diz o seguinte: o desconforto do presidente do PSOL talvez advenha do fato de que em 2013 os militantes do Juntos terem se aliado ao MBL na campanha para afastar os partidos das manifestações, em especial o PT. Eram grandes partidários da política de abaixar a bandeira. É verdade. O PSOL, a participação do PSOL nas mobilizações foi ínfima. Essa que é a verdade. Em todos os lugares, em todos os estados. Porque isso daí por um motivo muito simples. O PSOL não é um partido de luta. O PSOL é apenas um arranjo eleitoral. Esse negócio de que o PSOL é de luta é uma propaganda, uma cobertura, mas não tem nada. Segundo, porque a posição deles era muito direitista mesmo. Por exemplo, eles eram contra qualquer tipo de enfrentamento com a polícia, que o pessoal se defendesse do ataque policial e tudo mais. E eles eram contra a participação do PT. Por exemplo, em São Paulo, quando teve uma passeata aqui, que tinha como objetivo, foi colocado como objetivo, que nós pelo menos colocamos como objetivo, que a esquerda se enfrentasse com a polícia e com a direita infiltrada na manifestação. Nós tivemos a iniciativa de procurar o pessoal do PT e chamar o pessoal do PT a participar. E o diretório municipal do PT, se não me engano, tomou a decisão de participar. E tinha gente da esquerda que não queria que o PT participasse. O que é uma política totalmente louca desse pessoal, né, que não tem pé nem cabeça. E essa política é PSTU, é PSOL. Pergunta da Márcia C. Rui, o que você acha dos policiais antifascistas? Em entrevista no DCM, notei que, apesar do discurso que agrada à esquerda, há o desejo de ser um poder acima de esquerda e direita. Não entendi. Ser um poder acima de esquerda e de direita? Os policiais? Os policiais antifascistas. O policial antifascista sempre vai ser uma minoria na polícia.
que a polícia é fascista por natureza, né? É uma organização de tipo fascista, principalmente no Brasil. Ela é uma organização voltada contra a esquerda, contra o pobre, contra tudo, contra as lutas sociais. Claro, existem policiais que têm uma mentalidade mais democrática, mas isso aí é uma coisa excepcional dentro da polícia, né? Não é uma coisa que possa ser generalizada. Então, é uma propaganda meio... É assim, como se fosse... Vamos ter a esperança de que os policiais vão virar do lado do povo. Isso aí é bobagem. Isso aí não... Polícia do lado do povo é muito fora do comum. Bom, pergunta aqui do Matheus Vetter. Ele disse que saiu uma matéria, a gente vai precisar ver, inclusive. Saiu uma matéria que coloca um militante do PCO como responsável pelo fogo na estátua da Havan. Onde é que está essa matéria? Seria uma tentativa de enquadrar o PCO na lei antiterrorismo? Não sei, ele acabou de mandar. Precisaria de ver de quem é a matéria. Agora Paraná e seu jornal. Agora Paraná? Dê um minutinho, pessoal, para ver a matéria que é... Militante do PCO assume atentado. Bom, eu não sei quem é esse cidadão, né? Paulo Henrique dos Santos Félix, de São Carlos. O PCO não tem uma organização em São Carlos, né? Ele falou no quê? Falou que vai queimar a estátua da Havan na rodovia Dom Pedro I. Ele falou que no carnaval vai queimar a casa do Bolsonaro. Bom, eu não sei, precisaria ver o que... Isso aqui, logicamente, que não é uma orientação política do PCO, sai queimando o país, né? Mas precisaria ver o que é isso aqui, não sei o que significa isso. Aparentemente é o próprio cidadão que está revoltado aí. E tirou essas declarações, que a gente nem sabe se é verdade também. Às vezes ele assumiu a autoria do atentado e nem fez nada, sei lá, atentado. Queimaram aquela porcaria lá do velho da Havan lá, que não vale nada. Agradecer o Daniel C. pelo superchat e fazer a última pergunta do dia, que é do Santo Desmiolado. O PCO estaria organizado o suficiente para liderar uma revolução no próximo período? Qual a importância dessa organização numa situação revolucionária? O PCO, no momento, está se desenvolvendo como partido, né? Eu não acho que ele está agora preparado para liderar uma revolução, mas ele poderá estar no próximo período. Vai depender de uma série de fatores, né? Inclusive da própria revolução. De qualquer maneira, o nosso trabalho é nesse sentido, né? Bom, companheiros, com isso a gente encerra mais essa análise política da semana, a primeira de 2020. Agradecer a todo mundo que participou aí do chat, os companheiros que estiveram aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, no auditório Frederic Engels, assistindo a análise também. Aproveito e convido você a vir aqui todo sábado assistir também com a gente a análise. Não deixe de assistir hoje, às 18 horas, o programa Análise Sindical e daqui a pouquinho o programa Música Clássica com o companheiro Afonso Teixeira. Bom, é isso. Fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. A gente se vê na Universidade de Férias também e nos próximos programas aqui do canal. Até mais, muito obrigado, boa tarde para todo mundo e até sábado que vem, 11h30 da manhã, em mais uma análise política da semana.